Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da série 13 Mensagens de Esperança em 2 Coríntios, encerrando uma das cartas mais pessoais escritas pelo apóstolo Paulo. Ao longo desses 13 capítulos, vimos um homem profundamente comprometido com Cristo, que abriu seu coração, falou sobre suas lutas, defendeu seu ministério, ensinou sobre o consolo de Deus, reconciliação, generosidade e revelou que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza humana. E hoje vamos descobrir quais são suas recomendações finais e o que elas têm a nos ensinar. O capítulo começa com a informação de que essa seria a terceira visita de Paulo a Corinto. Ele lembra aqui um princípio da lei de Moisés. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Essa regra aparece em Deuteronômio e tinha o objetivo de evitar condenações injustas. Ninguém poderia ser acusado apenas com base na palavra de uma única pessoa. Era necessário haver confirmação por 2 ou 3 testemunhas. Ao citar esse princípio, Paulo demonstra que a disciplina na igreja não deve ser exercida de forma impulsiva ou baseada em boatos. Antes de corrigir alguém, os fatos precisam ser cuidadosamente examinados e confirmados. E essa continua sendo uma lição importante para a igreja de hoje. Vivemos em uma época em que acusações se espalham rapidamente, especialmente pelas redes sociais. Como cristãos, somos chamados a agir com prudência, ouvindo as partes, verificando os fatos e tratando cada situação com justiça, amor e sabedoria, em vez de emitir julgamentos precipitados. Paulo segue a carta avisando que se encontrasse pessoas persistindo no pecado sem arrependimento, precisaria agir com firmeza. Alguns coríntios o acusavam de ser duro nas cartas, mas fraco e sem autoridade quando estava pessoalmente com eles. Em resposta, Paulo aponta para o exemplo do próprio Cristo, que foi crucificado em aparente fraqueza, submetendo-se voluntariamente ao sofrimento, mas ressuscitou pelo poder de Deus. Da mesma forma, Paulo podia parecer fraco aos olhos humanos, porém sua autoridade não dependia de força, aparência ou prestígio, e sim do poder de Deus que operava por meio dele. Se fosse necessário, ele exerceria com firmeza a autoridade que Cristo lhe havia confiado para corrigir a igreja. Essa passagem nos ensina que mansidão não é sinônimo de fraqueza, nem amor significa tolerar o pecado. O verdadeiro amor também corrige quando é necessário. Pais amorosos disciplinam seus filhos e Deus disciplina aqueles que ama. O propósito da correção nunca é humilhar ou destruir, mas conduzir ao arrependimento, restaurar o pecador e preservar a saúde espiritual da igreja. Na sequência, Paulo faz um dos convites mais importantes da carta. Examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Observe que ele não manda os coríntios examinarem a vida dos outros, mas a própria vida. Antes de apontar as falhas alheias, cada cristão deve avaliar sinceramente sua própria caminhada com Deus. Jesus ensinou esse mesmo princípio ao falar da trave no próprio olho e do cisco no olho do irmão. Por isso, o autoexame espiritual deve fazer parte da vida de todo discípulo de Cristo. Algumas perguntas podem nos ajudar nessa avaliação. Tenho vivido de acordo com aquilo que creio? Minha fé tem produzido transformação no meu caráter? Tenho demonstrado amor, perdão, humildade, santidade e obediência a Cristo? Minha comunhão com Deus é apenas uma prática religiosa ou um relacionamento vivo com Jesus? Esse autoexame tem o objetivo de fortalecer nossa caminhada com Deus. Quando permitimos que a palavra e o Espírito Santo revelem aquilo que precisa ser corrigido, crescemos em maturidade e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo.
Uma fé verdadeira sempre produz frutos visíveis na vida daquele que pertence ao Senhor. Em seguida, Paulo diz que a prioridade dele não é provar que está certo ou demonstrar sua autoridade, mas ver as pessoas vivendo da maneira correta. Ele prefere parecer fraco ou até perder o debate, desde que a igreja faça o que é bom e justo. Para ele, a verdade não pode ser manipulada e o papel do líder não é dominar, mas ajudar os outros a crescerem e se tornarem maduros na fé. Por isso, ele prefere corrigir os erros por meio desta carta para que, quando chegar pessoalmente, não precise ser tão duro. E esse continua sendo o propósito da liderança cristã em nossos dias. Deus levanta líderes para servir, ensinar, proteger, aconselhar e fortalecer a igreja. A autoridade espiritual deve sempre ser exercida com humildade, amor e responsabilidade, visando o crescimento do corpo de Cristo e jamais para dominar consciências ou exercer controle sobre as pessoas. Como o próprio Jesus ensinou, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. A liderança cristã é um chamado ao serviço e não ao domínio ou autoritarismo. Paulo então se despede dizendo: quanto ao mais, irmãos, adeus, ou alegrem-se, dependendo da tradução. A palavra grega utilizada aqui, chairete, era uma saudação comum de despedida, mas também pode ser traduzida como alegrem-se ou fiquem bem. Seja como for, para Paulo, a alegria não é apenas um tchau, mas uma ordem ou um convite para viver na alegria que vem do Evangelho. Em seguida, ele apresenta 5 recomendações que resumem toda a mensagem de 2 Coríntios. Primeiro, busquem o aperfeiçoamento, pois todos estamos em constante crescimento e transformação espiritual. Segundo, consolem-se uns aos outros. Quem recebe o consolo de Deus deve também fortalecer os irmãos com encorajamento, oração e presença. Terceiro, tenham o mesmo modo de pensar. Isso não exige opiniões idênticas em tudo, mas sim unidade em torno do Evangelho. A igreja de Corinto reunia ricos e pobres, judeus e gentios, livres e escravos. A comunhão em Cristo superava todas essas diferenças. Quarto, vivam em paz. Uma paz que nasce da restauração com Deus e gera relacionamentos saudáveis. E por fim, como já havia recomendado antes, ele pede que os irmãos se cumprimentem com um beijo santo, um gesto cultural da época que equivale ao nosso abraço ou aperto de mão. Mais do que a forma do cumprimento, o essencial é que a saudação demonstre amor, respeito e comunhão sincera entre os irmãos. E no último versículo da carta, temos uma das bênçãos mais conhecidas de toda a Bíblia. Essa despedida resume o coração do Evangelho. A graça de Jesus nos lembra que a salvação é um presente imerecido. O amor do Pai revela a iniciativa de Deus em nos reconciliar consigo. E a comunhão do Espírito Santo mostra que Deus continua presente, habitando em seu povo e fortalecendo cada cristão diariamente. É interessante observar que, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, esse texto é um dos vários que mostram a atuação conjunta das 3 pessoas divinas na obra da salvação e no cuidado da igreja. E essa é a mensagem de esperança de 2 Coríntios 13. Quando permanecemos firmes na fé, não caminhamos sozinhos. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanham e nos fortalecem todos os dias. Ao concluirmos o estudo de 2 Coríntios, percebemos que Paulo não escreveu apenas para resolver os problemas de uma igreja do primeiro século. Sua mensagem continua profundamente atual. Ainda precisamos aprender a depender da graça de Deus em meio às dificuldades. Ainda precisamos buscar a reconciliação e cultivar relacionamentos restaurados. Ainda precisamos viver com humildade, fidelidade, generosidade e amor. Ainda precisamos examinar o nosso coração e permanecer firmes na fé.
E, acima de tudo, precisamos nos lembrar da maior lição desta carta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a graça de Jesus é suficiente para todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. E aqui nós encerramos a nossa série de estudos em 2 Coríntios. Mas a nossa jornada juntos até o Apocalipse não para. No dia 3 de agosto, eu estarei de volta com a série 6 dias descobrindo o poder da graça de Deus em Gálatas. Nessa série veremos que a salvação é um presente da graça de Deus e que a verdadeira liberdade é encontrada somente em Cristo. Prepare-se para uma carta que fortalece a fé e transforma a maneira de viver o Evangelho. Eu espero você no dia 3 de agosto, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.